Oi, gente, então, bom dia. Muito bem, eu vou mandar esse vídeo hoje, estou fazendo esse videozinho para fazer uma pequena abordagem da história da África, tá? Ela faz parte da semana 4 da PET 3 dos nonos anos. O que que acontece? Eu não consegui, a gente não conseguiu fazer um resumão, uma abordagem durante as 4 semanas, mas por isso que a gente tem a semana de revisão, que ajuda. E eu estou usando essa semana para poder fazer essa abordagemzinha rápida com vocês, para vocês entenderem mais ou menos. Bom, no início do século XIX, né? Minto, mais para o final do século XIX, já beirando ali o século XX, a partir do ano 1830 ali mais ou menos, a Europa, ela tá vivendo um, um boom industrial, né? Claro, guardadas as proporções para a época, né? Então o advento da indústria vai trazer muito avanço tecnológico para a Europa, e a Europa então é o centro do mundo. A história que a gente estuda, ela é o centro do mundo, ela que vai levar avanços para o resto do mundo, né? Então, assim, não é segredo, todo mundo está cansado de saber, e que a história que a gente estuda é eurocentrista. A Europa, depois do final da Idade Média, dá aquele salto, né, de avanço e tudo mais, e então com isso acaba que ela explora o resto do mundo, vai subjugar outros povos, né, que não contam com determinados avanços, né? Então, a Europa tem essa visão, esse olhar de mundo em que ela se considera a precursora do conhecimento, a precursora do conhecimento científico, a precursora da cultura, né, da civilização, da ideia de ser civilizado. E dentro dessa ideia tem valores europeus, não necessariamente os certos, apenas europeus, né? E é isso que vai acontecer. Então, a partir do momento que ela desenvolve a indústria, com o advento da indústria, além dessa expansão cultural, ela também vai buscar, de uma certa forma, um, uma expansão e uma forma de conquistar novos mercados, tá? Conquistar novos mercados, conquistar novos... tanto mercados consumidores quanto mercados fornecedores de matéria-prima, certo? Bom, a África é um continente imenso, gigante e pouco explorado ali na virada do século XIX para o XX. Então, a partir do ano meados do ano 1800, né, 1830, 1840, 1850, apesar da África já ter sido colonizada, vários países europeus ali no período das grandes navegações já ter colonizado a África em si, ela é virgem, vamos dizer assim, pouco explorada, porque ela é muito imensa, né? Os europeus, durante o período colonial, só beliscavam ali nas bordas, nas margens do Oceano Atlântico ali, e do outro lado lá, nas margens do Oceano Pacífico, Pacífico não, Índico, né? No momento em que os portugueses estabelecem entrepostos comerciais ali, na Índia, e por ali vai, margeando a África. Pois bem, nesse contexto, nessa ideia, a gente tem uma África pouco explorada, e aí vai haver então o avanço do europeu em torno desse continente, certo? Bom, é importante a gente destacar um detalhe na África. Nós estamos falando da África subsaariana, a África abaixo do deserto do Saara. Nós temos duas Áfricas, né? A África do Norte, que é islamizada, quase 100% islamizada, toda organizada, os estamentos sociais bem fincados, uma organização social, uma hierarquia social bem fincada, né? E nós temos a África subsaariana, que são muitos povos, muitos reinos, iorubás, bantos, e é um território instável, há muito conflito desses povos, né? Então acaba que essa fragmentação, essa divisão, torna mais fácil para o europeu ir ali e explorar. Tá? Então, a partir do ano de 1800, nós vamos ter a Conferência de Berlim, tá? A Conferência de Berlim, conforme está na PET 3, foi o quê? Foi uma conferência organizada na cidade de Berlim, liderada por Otto von Bismarck, que foi o rei alemão, e ele vai organizar essa conferência no sentido de dividir a África entre os países europeus.
tá? Então, com essa missão de cristianizar, com essa missão de civilizar, né? Então, para eles, para os europeus, esse domínio da África não era tomar posse de algo que não era deles. Eles não tinham esse pensamento, pelo contrário. O pensamento deles era: vamos levar a civilização a esses povos, é a nossa missão, né? Nós somos superiores, nós somos civilizados, esses povos são bárbaros, e nós precisamos acabar com o mal que reina ali, e precisamos levar o cristianismo, porque ser civilizado é ser cristão, tá certo? Bom, para os africanos havia uma aristocracia que apoiava, né, que fazia negócios com esses povos europeus, uma certa aristocracia dentro das tribos africanas, que via com bons olhos e estabelecia negócios, alianças, né, com a intenção de ampliar seu poder ali naquele território, sem pensar que ele estava fazendo pacto com o diabo, porque o europeu ele vai conseguir se expandir para além do poder dessa aristocracia africana, já que ele conta com mais armamento, né? O próprio critério armamentista europeu já dá para o europeu a situação de vantagem. Poucos homens conseguem dominar muitos homens devido ao armamento, tá certo? Então, assim, recursos tecnológicos para a agricultura, eles viam com bons olhos. Essa aristocracia africana até chegava a ver com bons olhos, tá certo? Na visão da Europa, a África era a terra de ninguém, né? Ninguém era dono daquilo ali. Então, no século XIX, com maior capacidade armamentista já desenvolvida, com maior indústria já desenvolvida, né? Uma tecnologia, um capitalismo mais sólido, uma indústria já forte ali na Europa, né? Reúne a Europa, então, vai reunir condições de subjugar qualquer resistência que pudesse haver ali na África, e vai haver alguns pequenos focos de resistência, tá? E essa divisão eles dividem de forma igualitária entre os países europeus. Há um conflito de interesses ali na Europa, alguns países querem um determinado trecho, o outro também quer, então essa conferência foi para organizar esse domínio na África, que era forte, era um domínio amplo, tá? E aí então ocorre sim essa divisão do território africano, tá certo? Bom, na Conferência de Berlim havia já um interesse de acabar com a escravidão, tinha esse interesse de acabar com a escravidão, tá? Mas havia sim o interesse de dominar aquele território. Eles dividem o território de forma que dividem tribos, gerando conflitos. Então, ou seja, eles passam uma linha ali, naquela linha que eles passam ali, eles dividem tribos, eles dividem etnias, né? Então eles fazem uma etnia viver com outra, e dividir uma etnia, aquele povo que faz parte da minha etnia agora vive de lá. Então, assim, com isso acaba nascendo um conflito dentro da África, tá? Então foi uma conferência assim absurda, uma coisa louca, eles vão lá e determinam por conta deles, porque eles achavam que podia, né? Então a partir da África foi movido por uma diretriz econômica, né? Eles estavam com a intenção de explorar economicamente, né? E evangelizar, civilizar o povo africano, né? Bom, devido à intensidade da força da indústria europeia, eles conseguem eliminar qualquer atividade comercial que a África tinha em qualquer outra parte do mundo, porque neste momento nós temos muita coisa chegando da Ásia, né? Produto chinês, produto da Índia, elimina tudo, porque a força da indústria europeia é muito grande, então vai dominar todo o território europeu, que vai abastecer, o território africano, quer dizer, vai abastecer toda a África e elimina qualquer condição de fazer negócio com qualquer outra parte do mundo, porque essa relação comercial acaba que é uma relação de troca, tá certo? Bom, houve pequenos focos de resistência, pouca coisa, tá? Mas o europeu consegue subjugar de forma fácil. O africano não aceita tão calado assim, mas o europeu consegue subjugar de forma muito fácil. Eu tenho uma indicação de um filme que chama Hotel Ruanda, que mostra essa divisão da Ruanda em um momento em que eles fazem essa conferência de Berlim, gerando uma guerra civil que matou mais de 1 milhão de pessoas. Assistam, quem tiver oportunidade. O resuminho que eu queria fazer da África era esse. Fiquem à vontade para comentar, para perguntar, e a gente vai continuar com a aula agora, porque eu vou fazer a correção do PET da semana 4 para os 8º anos. Perfeito? Obrigado pela atenção de vocês.